Bem-vindos ao Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu quero começar a explorar com vocês as opções que a gente tem agora em 2021, se tu quiser investir em fundos imobiliários de uma forma simplificada. A gente recentemente ganhou várias opções novas e eu tô vendo que várias delas ainda tem muita confusão. Então assim, eu vou dividir esse vídeo em dois. Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar as diferenças entre o KIZU 11 e o XFIX, que eu tô vendo que está tendo muita confusão. E aí numa segunda parte, no vídeo 2, eu abordo um pouquinho mais do fundo de fundos do Banco Inter, chamado do IFIE 11. É até difícil falar essas siglas, mas estou vendo que tem bastante confusão, então vamos direto ao ponto. E no final do vídeo eu vou dizer em qual desses dois eu botei o meu dinheiro, então não perde tempo, já curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e vamos para os detalhes. Tudo começa do IFIX. O que é o IFIX? O IFIX é o índice de referência no mercado de fundos imobiliários. Qualquer mercado de renda variável sempre tem um índice de referência para tu poder dizer qual é o retorno médio daquele mercado. Então, o mercado americano tem o S&P 500, por exemplo, o mercado de ações brasileiras tem o Ibovespa e o mercado de fundos imobiliários brasileiros tem o IFIX. Mas como é que ele é composto, o IFIX? A gente vai ver aqui que os critérios do IFIX, basicamente, ele acaba selecionando os fundos que estão sendo mais negociados. Olha aqui, ó, o primeiro critério. Ele tem que estar entre os ativos elegíveis no período das 3 carteiras anteriores e tem que representar 95% do conjunto dos indicadores, conforme o manual aqui. Ele tem que estar presente em 95% dos pregões, ou seja, ele tem que estar sempre sendo negociado, ele não pode ser um fundo imobiliário que fica lá esquecido e ninguém negocia ele, e ele não pode ser classificado como penny stock, que tem uma definição aqui no manual que não vale a pena a gente entrar. Mas basicamente a gente viu aqui que o IFIX, ele tenta ver quais são os fundos que estão sendo mais negociados. E aí, agora que a gente já entendeu quais são os critérios do IFIX, a gente pode começar a falar do XFIX. O que é o XFIX? É um ETF criado pela XP que busca acompanhar o retorno do IFIX. E como todo ETF, ele é uma gestão passiva. Então ele busca acompanhar o retorno médio do IFIX e ele procura ter uma taxa de administração bem baixa. Então pegando aqui o regulamento do XFIX, está dizendo que 95% do patrimônio tem que ser investido em cotas do índice. O índice, no caso, o IFIX. E aí ele tem só uma massa de manobra aqui de 5% para o gestor poder decidir de que outra forma ele vai fazer esses investimentos, mas ainda tem que estar dentro das regras do fundo imobiliário. Então a gente pode ver como todo ETF, o XFIX, ele busca ter o retorno muito próximo ao do índice. E assim como os outros ETFs, ele tem uma taxa de administração baixa, que fica em torno de 0,3% ao ano, que é muito comum em ETFs terem uma taxa mais ou menos nesse patamar, e ele vai ter o retorno ali muito próximo do IFIX. E aí o que eu acho que está tendo muita confusão em relação ao KIZU. O que é o KIZU 11? Ele não é um ETF. O KIZU 11 é um fundo de fundos, ou seja, é um fundo imobiliário que vai investir em outros fundos imobiliários. Só que ele tem umas características de ETF. Eu tive o prazer de conversar com o grande professor Baroni, já deixo aqui meu agradecimento público para ele, que tirou a folga do seu final de semana para conversar comigo, e ele me explicou muito bem que o KIZU, ele é um híbrido, na verdade, ele é um mutante, ele tem uma parte que lembra ETF e ele tem uma parte que lembra fundo de fundos, por isso que acaba tendo muita confusão em relação a ele, principalmente sobre sua taxa de administração. Para falar do KIZU 11, a gente precisa falar do índice de referência que ele segue, porque ele não pretende seguir o IFIX. Ele segue um novo índice de referência proposto pela Suno, chamado de Suno 30. E vamos dar uma olhada na metodologia desse novo índice de fundos imobiliários. Então o Suno 30 ele pega o IFIX como filtro inicial e ele acrescenta mais alguns critérios. Então tem que fazer parte do IFIX, não pode ser um fundo de fundos, tem que possuir mais de um ativo, ou seja, todos aqueles fundos imobiliários que só têm um imóvel, eles são descartados, e ele tem que ter pagado provento nos últimos 12 meses. Então não pode ser algum fundo imobiliário que esteja com tanto problema que ele nem está pagando rendimentos para os seus acionistas. E outra diferença é que, enquanto o IFIX ele faz uma participação por valor de mercado, então pode ter um fundo imobiliário que tem uma concentração muito maior no índice,
O Suno 30 ele opta por uma distribuição equalitária, então todos os fundos imobiliários têm o mesmo percentual de participação ali. A gente vê como é que fica composto esse índice em relação a critérios. Então, 60% são FIIs de tijolo, já 33% são FIIs de papel e 6,67% são FIIs híbridos. E aí, entrando ali dentro dos FIIs de tijolo, a gente pode ver que ele está bem diversificado em várias classes. Nós temos atualmente galpões logísticos, pegando o maior percentual, seguido por escritórios e shopping centers. E o setor educacional e o bancário são os dois com o menor percentual dentro do índice. E pelo estudo que a Suno fez, obviamente eles não podem garantir o retorno futuro, mas pelos estudos dos dados passados, o chamado backtest, ele mostra aqui que esse índice Suno 30 ele teria batido o retorno do IFIX. Então, em tese, seria um índice que traria mais retorno para o seu acionista. E aqui ele mostra o risco-retorno de todos os índices que compõem o Suno 30. Então, agora que a gente já entendeu o que é o Suno 30, que ele é um pouquinho diferente do IFIX, ele é um IFIX com mais alguns critérios, a gente pode entender o que é o QZU 11. Ele é um fundo de fundos, e aqui ó, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só mudar a câmera aqui, eu tenho que alertar para vocês a maior confusão que eu estou vendo em muitos canais de investimento por aí. Eu estou vendo vários darem informação um pouquinho errada. O QZU, ele vai seguir o Suno 30, mas ele não é um fundo de gestão passiva. Ele é um fundo de gestão ativa, como a gente vai ver nos próprios documentos do fundo, do regulamento dele. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o gestor do fundo ele não vai só lá ficar replicando exatamente os mesmos ativos do índice do Suno 30. Ele vai tentar usar da sua experiência de mercado para tentar gerar um retorno maior do que o Suno 30. Ele pode, então, gerar um retorno maior do que o índice que ele se propõe a seguir. O que não acontece nos ETFs. Na verdade, no ETF nós temos o índice de referência e o ETF busca um retorno bem próximo, mas sempre abaixo desse índice. Já no caso aqui do QZU 11, como ele é um fundo de fundos de gestão ativa, ele vai buscar vencer esse índice. Obviamente a gente não sabe dizer se isso vai acontecer, mas entendam que ele se propõe a coisas diferentes e por isso a sua taxa de administração é um pouquinho maior do que os ETFs, porque ele não é nem um ETF, mas ele também não é somente um fundo de fundos. Vamos olhar para o regulamento aqui. Então a gente está aqui no regulamento, então aqui o que eu falei para vocês, ele é gestão ativa, não é passiva. Gestão ativa, não é passiva, essa é a maior confusão que eu estou vendo aí o pessoal falar sobre o QZU 11. Que ele dá um nó na cabeça, porque como eu falei, ele é um híbrido. Ele tem que seguir a carteira do índice Suno 30 em 80% do fundo. Então ele tem mais ou menos 20% de liberdade ali para ele fazer algum tipo de operação que ele entenda que vai trazer retorno ao seu cotista. Então tem muito mais liberdade que um ETF. E aqui tem uma outra informação importante. Se na hora que algum fundo sair do índice do Suno 30, e aí isso vai obrigar o QZU 11 a vender ele, para que ele não tenha que vender muito corrido, isso pode trazer prejuízos para o fundo, tem aqui, ó, ele tem até 30 dias a partir do momento que um fundo imobiliário sair do índice Suno 30 para fazer esse reenquadramento. E também a partir do momento que ele fizer uma oferta pública, ele tem até 6 meses, 180 dias, para fazer o enquadramento desse dinheiro que ele captou. Então vamos começar a fazer um comparativo para ficar mais claro. O QZU 11 é um fundo de fundos. O XFIX ele é um ETF. O QZU 11 ele vai seguir o índice de referência Suno 30. O XFIX ele vai seguir o IFIX. As taxas, como eu falei, o XFIX ele é um ETF, então ele tem uma taxa de ETF, 0,30. Já o QZU 11, a taxa dele vai variar de 0,65 a 0,50%. Vai variar como? Conforme o fundo vai crescendo, ele vai ter uma taxa menor. Começa com 0,65 e vai até 0,50. Isso do valor patrimonial, ou se ele acabar sendo inserido dentro do próprio IFIX, o QZU 11 vai começar a cobrar essa taxa sobre o valor de mercado. E aqui que eu falei para vocês, ó, ele vai cobrar 0,65 sobre o valor do patrimônio líquido ou valor de mercado, e conforme aquele escalonamento, quando o fundo vai ficar maior, ele vai ter uma taxa de administração menor. E outra grande diferença, por o XFIX ser um ETF, ele não pode distribuir rendimentos. Os rendimentos já são automaticamente replicados, o que pode ser interessante, mas para alguém que está esperando receber aquele dinheiro pingado na conta todos os meses,
pode não ser tão interessante. Então o Kizu, por ser um fundo de fundos, ele vai distribuir esses dividendos e a gestão então dele é ativa, como eu já disse aqui, o que quer dizer que ele pode vir a ter retornos superiores ao próprio índice que ele se propõe a seguir. Isso até aconteceu ali em dezembro, mas nós não temos nenhuma garantia de que isso vai acontecer no futuro. Então o retorno do investidor, ele é o retorno que o fundo imobiliário dá, menos as taxas que aquele fundo ele consome, dividido pelo valor que tu pagou por aquele fundo imobiliário. Então, mesmo que o fundo imobiliário ele dê um retorno bom, se tu pagar um preço muito grande para ter aquela cota, tu vai ter o teu retorno diminuído. Então, especialmente no fato do Kizu 11, porque ele tem a Suno por trás, e a Suno tem uma grande popularidade no mercado brasileiro, muito bem conquistada pelo trabalho que o Thiago Reis, o professor Baroni, toda a equipe da Suno fazem. É provável que o Kizu 11 se torne muito popular, o que pode fazer com que o preço dele aumente muito. Então procura sempre cuidar para tu não pagar um valor muito acima do valor patrimonial do fundo. Eu me lembro ali, acho que no primeiro dia de negociação ele chegou a quase 20% acima do seu valor patrimonial. A gente pode ver que agora ele negocia ali, segundo o Status Invest, um valor de 8% acima do valor patrimonial. Então só toma cuidado se esse valor disparar muito acima, porque a gente ainda não sabe se o Kizu 11 vai conseguir entregar um retorno acima do seu índice. Se ele continuar entregando um retorno acima do índice Suno 30, pode ser que esse ágio patrimonial, mesmo tu pagando um valor mais caro do que o patrimônio do fundo, o retorno que o investidor tenha seja interessante, mas isso a gente não tem como ter certeza ainda. Então essas são as principais diferenças entre o XFIX e o Kizu 11. É importante que tu entenda o que é cada um desses investimentos para que tu possa tomar suas decisões, e é muito bom que o mercado brasileiro agora tenha cada vez mais opções de investimento e uma forma simples de diversificar no mercado de fundos imobiliários. Para mim, o que fez sentido? Olhando os dados da Suno, e eu vou dizer que eu leio bastante coisas da Suno e me ajudou muito na minha jornada como investidor, eu achei interessante essa criação de um novo índice que, segundo os testes dele, tiveram um retorno melhor do que o FIX. Então eu quis estar exposto a essa nova opção de investimento, e apesar de eu não gostar de entrar em IPOs, eu comprei o Kizu 11 recentemente, logo depois que ele estava a mercado, porque eu quero ter uma exposição a essa metodologia que vai seguir o Suno 30, mas sempre cuidando para não pagar um valor patrimonial muito acima, o que pode matar os retornos do investidor. Então a minha estratégia foi me expor um pouco a esse fundo de fundos, o Kizu 11, e vamos vendo ao longo do tempo se eles realmente vão entregar um resultado superior ao Suno 30 e se o Suno 30 vai ser um resultado superior ao IFIX. Então vai ser melhor 2 vezes caso isso aconteça, mas a gente não tem como saber no momento, vamos ter que aguardar. Embora a taxa do Kizu 11 seja maior do que a XFIX, ela não me parece absurda não, porque eu andei dando uma olhada em outros fundos de fundo, os quais eu não tenho o costume de investir. Olha aqui, fundos de fundos. Então, taxa aqui 0,10, mas isso aqui, mas de performance. A gente pode ver que vários desses fundos de fundo têm taxa de performance, ou seja, o que for a mais de retorno do que o IFIX, eles ainda cobram geralmente 20%. O Kizu 11 não cobra taxa de performance, então se ele realmente conseguir entregar aquele retorno que ele se propõe, não vai ser taxado em nem mais um centavo por causa disso. Então para mim faz sentido estar exposto ao Kizu 11, eu comecei com uma participação pequena, vamos ver como ele vai entregando seus resultados ao longo do tempo, para ver se faz sentido aumentar essa exposição ou não. E agora comenta abaixo, XFIX ou Kizu 11? Qual que tu prefere e por quê? Vamos debater sobre o teu ponto de vista para que assim todo mundo possa crescer como investidor. Então essa é a parte 1 do vídeo sobre novas modalidades de investimento em fundos imobiliários. Um grande abraço e até a próxima.